Vamos falar do Galo aí, né? Izep vai ter chances. Cuca cravou que jogador fica no Galo, jogador importante. Vamos falar sobre atacante, pode chegar no Galo. Deixa o like no vídeo aí, gente, ajuda demais, ajuda muito mesmo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Vamos lá, vamos começar falando sobre Izep, porque muita gente pergunta. Beto, Izep, hoje na live mais cedo mesmo, Izep vai ter oportunidades, o Izep vai jogar. Como é que tá a situação do Izep? Bom, vamos lá, primeiro, né? O pessoal tem que lembrar que o Izep, ele teve aquele problema cardíaco lá, fez alguns meses, né? Vários exames, a família. No final deu tudo certo, graças a Deus, e ele demorou um pouco para poder voltar, até para poder a questão da parte física. Então, o Izep, uma coisa muito importante a gente tem que dizer. O jogador está treinando no profissional. Agora, claramente, está aí treinando, né, no profissional, não é só porque está ali participando de um treino ou outro. O Cuca está observando o Izep, isso é ótimo, tá vendo de perto o garoto. Ele até entrou no jogo do Sub-20, quase fez um golaço, né? Teve um lançamento lá, uma jogada, na verdade, onde ele bateu de fora da área e quase fez um belo gol. Mostra, ele tem qualidade, ele é diferente. No Sub-17 ele arrebentava, no Sub-20 ele não foi tão bem assim, mas é um garoto diferenciado. Então, o Izep ele vai ter oportunidade. Quando? Isso vai depender dele. Mas ele tá aí com todas as, vamos dizer assim, todas as ferramentas para ele ganhar oportunidade. O treinador do profissional está observando ele no dia a dia. Agora os jogadores tiveram aí, vão ter, né, umas 2 semanas de férias. E aí, depois os jogadores voltam, o Izep volta e vai treinar com o profissional. E eu acredito até que a ideia do Atlético seja, o Izep ele vai poder aí ganhar oportunidades caso ele, né, consiga provar que merece nos treinamentos. Então, quando todo mundo voltar, ele vai ter aí uns 15 dias para poder, né, mostrar o seu futebol aí pro Cuca, continuar mostrando o seu futebol, mas eu acho que a ideia é que ele siga jogando um jogo ou outro ali no Sub-20, para ir ganhando ritmo, porque ele tá muito atrás dos demais, né? Então acho que ele vai continuar jogando ali no Sub-20, e se for bem, né, se ele se destacar nos treinamentos, ele ganha aí uma oportunidade, tá bom? Então, tá aí, eu acho que sobre Izep não tem muito o que falar não, depende do próprio jogador, né, do garoto aí que está treinando como profissional. Vamos ver, né, a qualidade que ele tem aí, que ele vai ter para poder jogar com o Cuca, né? Eu acredito que pode sim ainda jogar. O problema é que daqui a pouco também, você vê, se tiver todo mundo apto a jogar, né, se não tiver muitas lesões, muitos problemas, a concorrência ali é complicada. Você vê o reserva no meio-campo, na posição dele ali, que é o Igor Gomes, já vamos falar dele. O Igor Gomes está entrando muito bem em vários jogos. Então até aí já fica um pouco mais complicado para o Izep ter oportunidades esse ano. Mas quem sabe, né? Depende dele, depende aí dos treinamentos, né? Dos jogos que ele fizer, talvez do Sub-20, ele mostrar que ele está pronto. Pode ser que o Cuca dê uma oportunidade para ele sim, por que não? Enfim, quero saber a sua opinião. Você daria uma oportunidade para o Izep? Comenta aí. Vamos falar sobre ele aqui, ó. Atacante do futebol português, alvo do Galo. O ponta Biel do Sporting estaria na mira do Galo. O clube português estuda o empréstimo do jogador de 24 anos. Ele foi contratado no início do ano do Bahia por 6,2 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Biel atuou em apenas 7 jogos no time português, além do Galo, Grêmio, Botafogo e São Paulo também estão de olho no jogador. Informação do portal A Bola, lá de Portugal, tá? Então a notícia vem de Portugal. O Nicola trouxe uma atualização de que o Grêmio não até sondou, mas já saiu, não vai buscar a contratação desse jogador, e que o empresário do Biel vai ter uma reunião semana que vem, lá no clube dele, né, no Sporting, vai ter uma reunião, e nessa reunião é que vai ficar definido o que vai ser feito. Eu acho, e aí eu vou mostrar aqui por quê, eu acho que é muito possível ele ser emprestado para um clube brasileiro. Por quê? Tá aí na tela o transfer market dele, 24 anos e tudo. Aqui, ó, o contrato dele vai até meados de 2029. Então ele tem um contrato muito longo com o Sporting, muito longo. Não tem problema, por exemplo, o clube emprestar ele 6 meses para um clube brasileiro, né? Às vezes o cara joga bem e eles conseguem revender. Mas tá aqui realmente os números dele muito ruins desse ano, né? Você vê aqui, pouco tem jogado. Liga dos Campeões entrou aí em 2 jogos, um como titular. Taça de Portugal, realmente. Aí vamos lá, né? Deixa eu ver. Vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Ele é ponta esquerda, né? A principal função, posição principal, mas também pode jogar centralizado e pela ponta direita, né? Ele é destro, tá bom? Então aquele cara que gosta de cortar para dentro, bater pro gol. Já vou mostrar os números dele. Tá aqui avaliado em 5 milhões de euros, né? E aqui alguns clubes que ele passou, da base do Fluminense, Grêmio, Bahia e Sport. Vamos olhar aqui, ó, desempenho por clube. Eu sempre olho isso pra gente ver o desempenho dele na carreira. Ele tem 186 jogos na carreira, 27 gols, 25 assistências. No Bahia é onde ele jogou melhor, né? 99 jogos, 17 gols, 18 assistências. São números ok, né? O Biel, não lembro tanto assim do Biel. Ele é um atacante de velocidade. É aquele jogador
para fazer fumaça ali no segundo tempo, né? Não é um craque, não é acima da média, é um jogador para entrar no segundo tempo. Então eu acho que isso aí ele poderia agregar, né? Mas, bom, não é o atacante que o torcedor imaginava e tudo, mas assim, agregaria, é fato. Eu acho que ele agregaria, podia ser um jogador que no segundo tempo iria entrar ali para arrumar uma fumaça nos jogos, né? Não sei se é o que a gente mais precisa, mas se viesse por empréstimo, eu não ia, obviamente que eu não ia recusar, né? Por empréstimo é o que o Galo procura. Então vamos ver aí se o Atlético vai tentar um empréstimo do Biel, né? Investir nesse jogador aí. Eu não sei, viu? Não sei se vai ser tão fácil assim, mas vamos aguardar. Essa reunião semana que vem, do empresário dele lá no Sporting vai definir o que vai ser feito. Se vão emprestar ou não, para um clube brasileiro ou não, lá na Europa mesmo, tentar arrumar alguma solução. Então vamos ver. Bom, vamos lá, gente. Todo mundo deixando o like. Vamos falar de algo aqui agora que eu quero falar, que é algo importante. Querido Igor Gomes, deixando claro aí, falou até, né, precisando mais de mídia e tudo. Mas ele deixou claro que o que falta, mais gols, mais assistências. Né? Ele tem jogado bem, tem entrado bem. Inclusive, por isso que eu tenho dito que assim, eu não acho que o Atlético precisa contratar um camisa 10 agora. Obviamente, se contratasse um cara top, né, por exemplo, sei lá, não vai vir, só tô dando um exemplo. O Luciano Acosta, que tanta gente falou esse ano. Se chegar eu vou achar ruim? Óbvio que não. Mas eu não acho que precisa, porque a gente tem o Scarpa, que tem, muitos dizem que não. Eu acho que ele tem jogado bem sim esse ano, né? E o Dudu pode jogar por ali, pelo meio, até jogou nessa última partida. E o Igor Gomes tem entrado bem nos jogos. Então não é um problema, assim. O Igor Gomes, eu acho que, assim, o Igor Gomes, hoje, eu não liberaria, não emprestaria pra ninguém, né? Eu acho que ele tem que ficar porque é um jogador que pode agregar muito no segundo semestre. E ele pode ser uma espécie, você vê que ele nem quer muito ser isso, né? Mas ele pode ser uma espécie de um talismã, vamos dizer assim, aquele jogador que sempre entra no segundo tempo e entra bem, né? Ajuda o time. Eu tô falando que ele não quer porque ele quer ser titular, ele quer jogar, ser titular. Mas sabe que é bem difícil, né, pra ele ser titular, ainda mais agora o Dudu chegando e tudo. Ele não tem sido titular em tantos jogos. E quando foi também, não foi tão bem como titular. Mas ser uma espécie de talismã, aquele cara que entra no segundo tempo e resolve muitos jogos, ajuda em muitos jogos, é ótimo também. Né? Na história, muitas vezes você tem esse jogador que é muito importante para um time, para o título de um time, mesmo não sendo titular. Então, acho que o Igor Gomes pode ajudar a gente sim esse ano. O nosso El Mago pode ajudar sim, né? Pode agregar bastante essa temporada. Ele tem entrado bem, ele tem qualidade, né? Falta muito regularidade, algumas coisas, mas eu acho que ele tem entrado bem aí em alguns jogos e merece esse apoio, essa moral aí do torcedor. O que você acha? Comenta aí, você concorda comigo ou não? Bom, vamos lá. Matéria do GE dizendo o seguinte, olha só, eu vou trazer o que disse o Cuca na íntegra, tá? Cuca afirma que Coelho, alvo do Fenerbahçe, fica no Atlético. Então, o título da matéria do GE é essa. Né? O Cuca, então, ele afirma que o Coelho... Olha só o que o Cuca disse. Repara o que disse o Cuca e nós vamos analisar isso aqui. Vamos lá. O torcedor nas redes sociais brinca que não tem um minuto de paz, né? Com as especulações de saída do Rubens e agora do Coelho. Coelho é um dos melhores jogadores. Coelho saiu? Não. Especulações. Não, calma. Especulação. Queria saber se essas probabilidades de saída tiram o seu sono igual tiram do torcedor atleticano. Obrigado. Cara, não tira porque ele não vai sair, né? Se fosse para sair, tirava. Então, assim, é até bom que eu possa falar um pouquinho. Essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? O presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais, né? Falando no nosso linguajar, e que a gente tem que ser autossustentável. E nós, profissionais, a gente tem que entender isso. É um projeto, era isso que eu queria. O projeto, ele está aqui. E eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco. Porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador, pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí, para isso, aí está o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora, nesses dias, isso pode acontecer. Agora, assim, o torcedor, ele fica bravo, ele fica chateado, ele fica puto, né? Que não contrata. Mas, cara, nós temos um estádio que é a coisa mais linda do mundo. E quando é que a gente pensou que ia ter isso? Eu lembro lá em 11, 12, 13, nós jogávamos no Horto, né? Alugava lá do América para jogar. O Mineirão estava em reforma para a Copa. Pô, hoje é nosso aqui. A gente pode, ir com o tempo, se acostumando nele, ter grandes vantagens. Sabe, isso é um baita presente que esses caras deram para nós. Então, se ele está tentando fazer essa autossustentabilidade, cabe a nós seguir esse caminho. O torcedor entender que, de repente, esse ano não é um ano de fartura em cima do lado financeiro, mas nós podemos, dentro do campo, fechado com eles, como a gente está, buscar grandes coisas ainda no Campeonato Brasileiro e em alguma Copa, né? Então, a gente tem que também valorizar tudo que a SAF fez pelo Atlético. Não são coisas ruins, não. São coisas boas. E o futuro, você pode passar uma dificuldade esse ano, mas o ano que vem, e o consequente, as coisas tendem a melhorar muito. Você vê a importância, hein? Alô, Rafael Menin. A importância de a imprensa e ir ao microfone e conversar, né, com o torcedor, falar com a imprensa. O Cuca, em coletivas passadas e pouco tempo atrás, ele cobrava reforços, falava da necessidade, né? Cobrava. Chegou depois do Mineiro, o Galo ganhou o Mineiro, ele foi ao microfone, até na zona mista, e falou da necessidade, porque para brasileiro você tem que ter um elenco, né, maior, com mais jogadores, mais possibilidades ali. Ele sempre deixou clara a necessidade. Aí o Rafael Menin foi na coletiva, falou da dificuldade, aí o Cuca já falou, gente, não tá fácil, viu? Não tá fácil a situação, então a gente tem que entender,
Tá vendo? Se tivesse falado antes, o Cuca não tava pedindo tanto reforço. Mas ainda assim, você vê que ainda falou, ó, ainda tem a situação, você encontrar ali um jogador, né, que não vai onerar tanto a folha, um jogador mais barato, um jogador ali de graça e tudo. É isso, né? Eu tô brincando, mas o fato é, o Cuca, você vê que não é que ele, igual diz a matéria, ele afirmou que o Coelho vai ficar no Atlético. O Cuca não manda nisso. Ele não define se o jogador vai ser negociado ou não. Né? Tem jogador que ele não queria que fosse embora e foi. A questão é, ele não quer, como ele sabe que se chegar vai ser um ou dois, provavelmente, vão chegar poucos jogadores, ele também já tá deixando claro, publicamente, o seguinte, eu também não quero perder ninguém. Né? Pelo menos daqueles que eu utilizo. Por exemplo, o Fausto Vera, que a gente já trouxe aqui notícia e tal, pode deixar o Atlético pode negociar o Fausto Vera e tudo, chegar uma boa proposta, ele não vai se opor porque ele nem utiliza o Fausto Vera, nem gosta do Fausto Vera, e aí abriria a oportunidade de trazer outro. Mas um jogador dos principais, um titular e tudo, o Cuca não quer perder de jeito nenhum. Já falou isso pro Rubens e agora pro Coelho. Ele tá deixando claro, ó, eu não quero perder ninguém também não. Não vai trazer, beleza. Mas eu também não quero perder agora não. Se for pra vender, que venda no final do ano, né? Então tá aí o Cuca dando a resposta, falando que ele não vai, que o Coelho não vai sair, porque se mostra que ele nem pensa em perder o Coelho. E eu também não. Coelho, Rubens, esses caras assim. Mas pra mim, só o tal do irrecusável, né? Mas é aquele irrecusável mesmo. Aqui que até o Cuca vai olhar e falar assim, nossa, aí tem jeito, né? Sabe aquele que fala, nossa, aí não é 10 milhãozinho não. 10 milhãozinho não resolve. Aquele é o dobro disso. Isso aí não tem jeito. Então, pra mim tem que ficar mesmo, o Cuca tá certo. E vamos ver, né? Vamos ver aí se o Coelho de fato fica até o final do ano. Tomara que sim, o Rubens e os principais jogadores do Galo. Pra gente poder aí... Porque time pra brigar por título a gente até tem. Um time, não tem elenco. Tem poucos ali no banco que pode resolver tudo, tem poucos. E se a gente começa a perder jogadores lesionados de novo, aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Então acho que a gente tá com um time muito bom, mas muita conta do chá. É possível ganhar assim? É possível. É possível. A gente já ganhou uma Copa do Brasil que o banco era o Marion e ele ainda entrou e resolveu quando precisou, né? Enfim, quero saber a sua opinião aí com relação a tudo isso. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários aí a sua opinião. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Deixa o like no vídeo antes de sair. Curte o vídeo aí, meu amigo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Tudo isso ajuda demais aí o nosso trabalho. Fechou? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e ative as notificações, tá? E compartilhe o vídeo, vai ajudar a gente demais aí. Muito obrigado, pessoal, por mais uma vez vocês estarem aí conosco, tá? Nós vamos encerrar aqui e deixo aquele forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!